favor. Obrigado. Só lembrando, durante todo o mês, aí, todo o período de inverno, você pode trazer qualquer peça de roupa que você separou para nos ajudar nessa arrecadação de agasalhos. Tem pessoas que me perguntaram se podia trazer alguma roupa que não seja de frio. Pode também, porque às vezes uma roupa que não é necessariamente uma roupa de frio, pode ser colocada embaixo e ajuda a aquecer igual a quem precisa. Então, se você tem roupas para doar, principalmente de frio, mas não só de frio, você pode trazer todos os domingos, ou qualquer um dos domingos, durante o período de inverno, mesmo que o inverno seja atípico, tá bom? Lembrando que a parte de alimentação da campanha do quilo, vamos colocar assim, é no primeiro domingo de cada mês, que a gente não tem como ficar guardando alimento aqui por uma questão de não ter um lugar apropriado para isso, tá? Então, todo primeiro domingo do mês, que é o culto onde nós temos a ceia, aí é o culto indicado para você trazer, pode trazer uma cesta básica, pode trazer alimentos soltos, que a gente coloca e encaminha rapidamente para algumas famílias. Outra coisa, Felipe, já passou, a consulta que a gente vai ter aqui em Foz com o Ben Wong, que vem lá de Hong Kong, já veio aqui algumas vezes. A gente teve uma notícia boa, o valor da consulta é R$150 para quem é de Foz e não vai se hospedar, mas pode ser parcelado em 5 vezes. Então você pode entrar no site do MIC, www.celulas.com.br. Você vai ter informação sobre a consulta jovem. Vai ser feito num acampamento aqui em Foz do Iguaçu. Vai vir pessoas de outras regiões do estado, de outros estados também. E tem ali celulas.com.br e o telefone também. Aí você pode pegar mais informações. Todos os anos o pessoal nosso tem participado, sobretudo quando é aqui. Então a gente incentiva a participação dos irmãos, dos jovens, tá? E das meninas também. Mais algum, Felipe? Ok, então é isso aí. Pastor Cleverson, por favor. Graça e paz, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua graça e bondade, Senhor. O Senhor tem sido tão misericordioso. O Senhor tem derramado do Teu amor. Temos cantado nessa noite como o Senhor abre os nossos olhos, como o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza e na nossa fé. E como o Senhor nos ajuda a entender e compreender quem somos em Cristo e como devemos viver nesse mundo. Por isso, Senhor, continue a ministrar no nosso coração através dessa palavra agora, Senhor. Nós te pedimos, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria ministrar nessa noite uma palavra a respeito de visão. Deus quer nos dar uma visão completa. Essa é a palavra dessa noite. Deus quer nos dar uma visão completa, nos dar toda a visão que nós precisamos para enfrentar até mesmo as crises. Porque sem visão nós morremos, sem visão perecemos, como diz a Bíblia. Sem visão nós tropeçamos. Rubem Alves disse uma frase muito interessante: há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem, e o ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. De fato, nós precisamos aprender, não aprender naturalmente, porque existem técnicas que nós podemos ver as pessoas, analisar as pessoas. Não estamos falando de técnicas, não estamos falando nada disso, estamos falando de algo do Espírito. Técnicas são boas, sim, mas nós estamos falando de algo espiritual, uma visão espiritual, uma visão que nos dá a possibilidade de enxergar a realidade desse mundo, de enxergar o que de fato acontece com a gente. Que crise é essa? Que dificuldade é essa? Qual é o problema que eu estou atravessando na minha vida, na minha família, nos meus negócios? Eu preciso entender, eu preciso enxergar. E nós aprendemos, através do Espírito Santo, essas coisas.
O reverendo Theodore disse uma outra frase muito interessante, diz assim: a genuína essência do discípulo, aquele que segue a Jesus, aquele que anda com Jesus, é que você tem que ter uma visão. Ele tem uma visão, o seguidor de Jesus tem uma visão, sabe onde está pisando, porque visão nos dá orientação, nos dá capacidade de discernir o ambiente, a situação, a complexidade que nós estamos vivendo. Porque sem visão de Deus nós perecemos, nós morremos. E uma das habilidades da essência do discípulo é ter visão. A essência principal é amor, sim, é amor. O discípulo precisa amar como Cristo amou. Mas outra habilidade, outra essência é visão, porque o discípulo precisa saber para onde está indo, com o que está lidando, como deve viver, como deve agir. Então eu convido você a abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26, que nós lá encontramos uma passagem a respeito de uma cura de um cego, numa cidade chamada Betsaida. Quando Jesus estava andando por aquela região de Cafarnaum, perto de onde ele morava, e ali entrou, depois de um milagre da multiplicação, depois de algo ter acontecido de uma forma poderosa, Jesus entra nessa cidade e faz um milagre. E o milagre acontece fora da cidade. Ele entra e sai. Nós vamos entender um pouco sobre essas questões, porque esse texto nos dá algumas orientações muito importantes, umas dicas boas que Jesus coloca aqui sobre a nossa forma de enxergar. Talvez nessa noite nós precisamos de uma cura do Senhor. Uma cura para podermos enxergar, ver as coisas. Fé é fundamental na vida de um discípulo. E a fé nos faz enxergar coisas que nós não podemos ver com os olhos naturais, como nós cantamos agora há pouco. E o texto fala assim: depois Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou saliva nos olhos do homem, pôs a sua mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: eu vejo pessoas, e elas parecem árvores, mas elas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele, e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para a sua casa e ordenou: não volte para o povoado. Russell Shedd, o Dr. Russell Shedd, um homem de Deus, eu acho que o maior teólogo vivo que nós temos, e que nós tínhamos assim um desejo enorme de trazer para a nossa comunidade, só que ele está muito idoso. Ele diz uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz: o jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem você é. Fato é que nós precisamos enxergar da forma que Deus enxerga as coisas. Porque se nós continuarmos olhando as circunstâncias da nossa vida do nosso jeito, e eu já falei uma vez sobre isso, do nosso jeito e o jeito de Deus, nós vamos perecer. Isso declara quem somos, que intensidade de visão nós temos. E Deus quer nos dar uma visão completa, uma visão sadia, uma visão plena. Alguém já disse o seguinte: visão vaza, como uma caixa d'água rachada. Visão vaza. E nós perdemos com o tempo
a visão de quem somos em Cristo, a visão de que por que nós estamos vivendo nesse mundo, a visão de célula, a visão de reino. A visão vaza, nós perdemos com o tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque com certeza este homem que foi curado por Jesus não era um cego de nascença. Ele ficou cego com o tempo. Não sabemos que tipo de cegueira era, não sabemos se era por causa de alguma outra enfermidade. O fato é como o sacerdote Eli, lá em 1 Samuel capítulo 3, perdeu. Eli era o sumo sacerdote na época lá de Samuel, quando ele foi levado para o templo. Lembra? Ana levou Samuel para morar no templo. E diz o texto no verso 1 que as visões eram muito fracas. Deus já não falava mais. E refletia no físico do sacerdote Eli, porque ele ficou cego e não via mais o que acontecia nem na sua própria família. Os seus filhos se perderam completamente e seus filhos profanaram o templo e foram mortos. E Eli perdeu a visão. E a visão, quando nós perdemos tudo. E Eli morreu tragicamente. Ele perdeu a sua visão completamente. Ou como Sansão, que perdeu os seus olhos furados pelos seus inimigos, quando ele perdeu a sua força, por causa da sua desobediência. Então, amados, nós podemos perder a visão. Em um dado momento da nossa vida, nós podemos perder a visão. Mas Deus quer nos recuperar a nossa visão. Deixe Jesus conduzi-lo nessa noite a recuperar essa paixão, esse envolvimento profundo pela sua presença, pela sua palavra, por uma vida de oração. Outra lição que nós aprendemos aqui é que você e eu não devemos nos contentar com uma visão parcial. Jesus, no verso 24, diz: você está vendo? O homem diz: não, eu estou vendo alguma coisa, estou vendo pessoas, mas parecem árvores, mas elas estão andando. A visão dele era turva. Aí você pergunta: mas Jesus não tinha poder suficiente para curar de primeira? Tinha. Jesus não tinha poder para, na primeira tacada, já curar? Sim. Mas lembre-se, toda a ministração de cura de Jesus tem uma lição. E Jesus queria ensinar aos discípulos sobre essa verdade. Que a visão se perde, ou ela com o tempo se embaça. E nós não vemos perfeitamente as coisas. Nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós tivemos uma experiência profunda com Ele, apaixonada por Ele, mas perdemos com o tempo, esfriamos e a nossa visão começa a ficar turva. Nós perdemos a habilidade de discernir as coisas. Então ele viu, no primeiro instante, pessoas iguais a árvores. A visão parcial vai nos dificultar a enxergar nós mesmos, a Jesus e o nosso próximo. A visão turva nos enfraquece como pessoa, quem somos em Cristo Jesus, nossa identidade em Jesus, mas também a nossa percepção de que Jesus está, como nós cantamos. Nós desesperamos, nós chutamos o balde, nós largamos mão, porque não sentimos mais a presença de Deus. Mas não é porque Ele não está perto, porque nós não enxergamos mais como nós enxergávamos a presença do Senhor em todos os momentos, a presença do Senhor em qualquer circunstância, a pessoa do Senhor no vale e na montanha,
a presença do Senhor nas tempestades e num dia ensolarado. Nós não enxergamos mais, nós perdemos a habilidade de enxergar Jesus em nós. E nós perdemos também a sensibilidade de enxergar os outros, a necessidade dos outros, porque nós não identificamos mais o próximo. Quem é o teu próximo? Não sei, não estou enxergando mais. A insensibilidade da visão nos gera em nós a insensibilidade para com a necessidade do próximo. Então nós começamos a discernir tudo errado, até a Bíblia. Até a Bíblia. Essa semana, uma jovem foi apedrejada, levou uma pedra na testa, porque estava voltando do seu culto na Umbanda. Não sei quem atirou a pedra. Alguns dizem que era um radical cristão, enfim. O fato é que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, ele dizia: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O fato é que nós começamos a tomar um sentimento, como o pastor José Ernesto ministrou semana passada aqui para a gente, avesso àquilo que o Senhor nos orientou. E nós começamos a ter a cegueira de Betsaida, a cegueira desse mundo. E nós começamos a ter sentimentos contrários à nossa fé, ao que Jesus nos ensinou. Querem ver? Nós temos até dificuldade de entender a Bíblia. Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente quando eu falo para vocês de Sodoma e Gomorra? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Primeira coisa, não é certo nem errado, tá? Vocês não vão tirar 0 na prova e nem 10. Qual é a primeira coisa, irmãos, que vem? Qual é o pecado que existia em Sodoma e Gomorra? Sexual. Homossexual. Mas se nós lêssemos a Bíblia de uma forma mais intensa, iríamos lá em Ezequiel capítulo 16, nos versos 49 em diante, diz assim: Sodoma e suas filhas, presta atenção, eram orgulhosas, porque tinha muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidavam dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas, teimosas, fizeram coisas que eu detesto. Por isso eu as destruí, como vocês sabem muito bem. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do seu orgulho e não enxergar o próximo, o necessitado. Tinham muito, mas desprezavam o pobre, o necessitado. Deus não considerava o pecado sexual que eles praticavam um pecado? Sim, com certeza. Suas práticas eram terríveis, mas Deus não os destruiu por conta disso. Deus os destruiu por conta do seu orgulho, da sua arrogância e terem muito e não repartirem com os necessitados. Uma visão parcial nos ajuda a distanciar da verdade de Deus. Uma visão parcial nos conduz a um grande distanciamento do reino de Deus, da verdade, dos princípios, dos valores do reino de Deus. Deus quer nos dar uma visão, uma grande visão, e a gente não deve se contentar com uma imagem. O que você está vendo? Estou vendo uma imagem. Homens que se parecem com árvores, mas elas estão andando.
se nós nos contentarmos com a pouca visão, nós vamos errar, e muito. Nós vamos perder, e muito. Porque Deus quer nos restaurar completamente a visão. Quarto, creia que você pode ter uma visão plena. Verso 25, diz: Jesus pôs outra vez a mão sobre ele, e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Jesus, como eu disse, poderia ter curado o cego de primeira, mas Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E os ensinos estão nos versos seguintes. Motivo da cura era a seguinte: que os discípulos não tinham ainda percebido Jesus como Messias. Segundo, que eles não tinham compreendido a missão de Jesus. Terceiro, que eles não estavam vendo com clareza o que tudo isso ia implicar na vida deles. Por isso Jesus curou por etapas. Por etapas. Jesus não curou por etapas por causa de uma campanha. Venha 7 vezes aqui. Aí na 7ª você vai ser curado. Mas tem que vir todas, porque vindo em todas, vai restaurando a visão, até a 7ª ser completa. Jesus, esse não é base para fazer campanha de dias. Isso aqui Jesus está dizendo que a gente pode perder a visão, que a gente às vezes tem uma compreensão medíocre de quem somos. Nós temos uma compreensão muito fraca de quem somos, de quem Jesus é, do que Ele pode. Como os discípulos tinham de Jesus, uma visão muito turva. A visão que eles tinham não era Jesus como Messias. A visão que eles tinham não era Jesus com uma missão de ir para a cruz e morrer. A visão que eles tinham não tinham clareza daquilo que iria acontecer na vida deles. Por isso Jesus cura assim. E a nossa vida e o nosso ministério tem conserto. Nós vamos querer deixar Jesus tocar a gente. Filipenses 1:6 diz assim: estou certo que aquele que começou o trabalho na vida de vocês vai continuar, vai completar até o dia de Cristo. Nós somos um processo de restauração, mas nós precisamos permitir que Jesus toque em nós. E último, evite os lugares que te trazem cegueira. Evite os lugares que te trazem cegueira. Verso 26, Jesus alerta ao homem curado o seguinte: volte para casa, não entre no povoado. Volte para casa e não vá para Betsaida. É assim. Nós precisamos sair do lugar onde nós estamos, do ambiente de incredulidade que nós vivemos. É um estado, não é um lugar. É um estado. Você está focando o seu problema, você está focando a sua crise, tire os olhos de lá. Foque em Jesus. Foque nas mãos de Jesus. Ele está pegando na sua, Ele está removendo você de lá. Deixa Ele te conduzir a uma visão clara, completa. Porque trevas completa nos leva a ter falta de visão. Apaga a luz, tudo aqui nós vamos tropeçar nas cadeiras, vai ter uma dificuldade enorme de caminhar. E é assim a vida sem Jesus. Nós somos cegos sem Jesus. Mas Jesus, quando entra na nossa vida, nós começamos a enxergar um pouco melhor as coisas. Mas não podemos nos contentar em enxergar um pouco melhor. Temos que conduzir, porque é um pouco melhor, ainda é uma visão confusa. Muitos fraquejam, muitos se perdem, muitos retrocedem nessa fase da visão de meia luz. Se o cego tivesse falado assim, não vou perturbar mais Jesus, tá bom assim, eu estou vendo alguma coisa já, vai que piora.
né? Vai que Jesus, a coisa piora, tá bom assim. E a vida da gente é assim, a gente às vezes, vai que piora, tá bom assim, não vou me comprometer mais com o Senhor. Mas a vida da gente não tem que se pensar nisso, nós temos que buscar o Senhor e ir até os últimos momentos com Ele. E luz plena é uma visão completa, uma visão de quem você é, de quem Deus é na sua vida, o que Jesus é na sua vida e também quem é o próximo. Não são árvores, são pessoas que precisam do nosso toque também. Deixe Jesus lavar os seus olhos, deixe Ele tomar os seus olhos, dar uma nova visão a você. E um conselho: não volte mais o lugar da cegueira. Qual é o lugar da sua cegueira? O que te levou à cegueira? Saia de lá rápido. Não volte mais para lá. É o orgulho? É o pecado? É uma incredulidade? É um problema que você não confia em Deus? Saia logo. Ponha na mão do Senhor. Deixe Ele agir. Deixe Ele agir. Receba a cura do Senhor. Nós vamos orar. Vamos orar para que o Senhor faça isso nessa noite. Se você não entregou a vida a Jesus, faça uma oração aí do seu lugar mesmo. Senhor Jesus, entra no meu coração. Muda a minha vida. Faça com que eu nasça de novo. Entregue a sua vida a Jesus. Faça isso. Se você está vendo a vida ainda com muitas dificuldades, não está entendendo muitas coisas, peça ao Senhor para tocar o seu coração nessa noite, os seus olhos espirituais, para que você enxergue como Ele, perfeitamente como Ele quer que você enxergue. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Vamos orar uns com os outros. Ore com o irmão, a irmã do seu lado. Peça que o Senhor toque os olhos, toque a vida. Se você está aí perto de alguém e diz: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, essa pessoa vai te ajudar aí a fazer uma oração, com certeza. Se você tem passado uma dificuldade, um problema, diga assim: eu estou passando, eu quero enxergar com os olhos de Deus esse problema. Eu quero enxergar essa situação com os olhos de Deus. Eu não quero mais enxergar com os meus olhos. Ore ao Senhor. Senhor, converta os corações que ainda precisam ser convertidos. O Espírito Santo de Deus toque os corações. Também os olhos espirituais fracos, estão turvos. Que o Senhor remova, Senhor, as escamas, como o Senhor removeu na vida do Paulo, o apóstolo, como o Senhor removeu da vida desse cego, para que a gente enxergue como o Senhor enxerga. Remova dos nossos olhos toda a cegueira espiritual. Senhor, retira de nós e nos ajuda a sair do ambiente de cegueira, do lugar que nós entramos que nos trouxe cegueira, do problema que nós entramos que nos trouxe cegueira. Senhor, remova isso, nos ajude a sair desse lugar, desse ambiente, dessa situação, para que a gente não volte mais à cegueira, a ficar cego. Senhor, queremos seguir o Senhor de perto. Por isso, restaura nessa noite a visão de cada um dos teus filhos, a minha visão, Senhor.
Ajuda-nos, Pai. Glorifica o Teu nome. Tira toda cegueira religiosa, Senhor. Remove de nós o legalismo. Remove de nós, Senhor, o preconceito. Remove de nós, Senhor. Ajuda-nos a enxergar o Teu reino como Ele é. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vão em paz, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Tem um lanchinho lá fora. As mães das crianças estão mobilizadas para o acampamento e o lanche é para isso. Deus abençoe.